Hello, I'm back! Como prometido, no último vídeo eu dei umas dicas para vocês, para quem estava começando, como fazer para dar um start, para começar a estudar, fazer uma estratégia. Então hoje a gente vai ter uma aulinha bem básica, né, para que vocês possam ter um conteúdo para colocar aquelas técnicas em prática, ok? Então vamos direto ao nosso vídeo. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico, pelo mais simples, que são as frases no tempo presente afirmativas. Frases afirmativas no presente. Como que é a estrutura de uma frase? A estrutura de uma frase básica, ela tem um sujeito e um predicado. Vamos cortar ela em mais um pedacinho. Vamos cortar ela em 3 pedaços. Sujeito, verbo e complemento. Então vamos começar pela primeira parte da frase, o sujeito. O que pode ser colocado como sujeito? Nome de pessoas, Mary, John, Maria, João. O que vai praticar a ação na frase é o sujeito, correto? Porém, nomes de pessoas fica muito fácil, né? Só a gente colocar o nome. Vamos falar um pouquinho hoje de outra coisa que pode ter função de sujeito na frase, que são os pronomes, que em inglês a gente chama de subject pronouns. Subject, sujeito, pronouns, pronome. Então são pronomes que têm a função de sujeito numa frase. Tá? Pronomes são aqueles que substituem o nome, né? Então ao invés de eu falar Maria, eu vou falar ela. Então ao invés de eu falar Mary, eu vou falar she. Então o que são esses subject pronouns? É eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes pessoais retos que a gente fala em português, né? Pronomes pessoais do caso reto. Em inglês, são os subject pronouns. Então, vamos ver como é que ficam os subject pronouns em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. I significa eu, you significa você, tá? Em inglês a gente não vai ter uma palavra para tu, que é muito formal, né? Às vezes em português, dependendo da região, não é tão formal. Mas para eles vai ser somente you, que seria o você. He, ele. She, ela. It seria tanto ele quanto ela, mas somente para objetos ou animais. Então, se eu estou me referindo a essa mesa, ela quebrou. Então, eu vou falar it broke, ok? Não vou falar she broke. She é somente ela para pessoas. We significa nós. You significa vocês. Então, veja que você ou vocês em inglês é a mesma palavra. Não muda. E o they, que significa eles. Então agora você já sabe como começar uma frase, tá? Pode ser com o sujeito sendo o nome de alguém, ou você pode usar agora um subject pronoun, ok? Já sabemos como começar uma frase simples na afirmativa no tempo presente, ok? Futuramente a gente vai ver na negativa, na pergunta, que aí muda um pouquinho, tá bom? E vamos ver outros tempos verbais. Mas por enquanto, presente, afirmativa. Próximo passo então da frase é o verbo, the verb. Então, a gente já viu o subject, agora vamos para o verb. Depois a gente fala sobre o complemento, ok? Existem muitos verbs, né? Verbos brincar, jogar, cantar. Sempre que o verbo estiver no infinitivo, o que é o infinitivo? É o nome dele. Por exemplo, o verbo cantar. São aqueles verbos que terminam com R, né? Cantar, brincar, jogar, comer. Vai ser escrito dessa maneira aqui. To play. Sempre vai ter esse to antes do verbo. Por exemplo, o verbo brincar ou jogar, tá? To play pode ser jogar ou brincar. To play, já sabe que está no infinitivo porque tem esse to, ok? Vamos ver um outro verbo. To need. To need significa precisar. Outro verbo. To speak. To speak é o verbo falar. Então, como temos muitos verbos, né, vamos focar nesses 3 e vamos ver o que a gente consegue formar de frases com esses pronomes que a gente aprendeu e esses verbos. Então, vamos lá. Se eu quiser falar assim, eu falo, eu vou falar I speak. I speak.
Então agora a gente, sumiu o to, porque eu não estou falando mais o verbo no infinitivo, o verbo falar. Estou falando falo. Eu falo. Então a gente tira o to. I speak. Ok? Se eu quiser falar que eu preciso, I need. Se eu quiser falar que você precisa, you need. You speak. You play. Ok? Isso vale tanto para o I, quanto para o you, quanto para o we, quanto para o they. Ok? Agora a gente vai ver uma exceção que é o he, she, it. Se eu quiser falar assim, ele brinca, eu vou falar he plays. Vou colocar um S no final desse verbo. Mesma coisa acontece com ela, o she. She plays. She needs. She speaks. Ok? E mesma coisa acontece com it. Então, he, she, it. Vai colocar um S depois do verbo. Ok? Para eu querer dizer, ela brinca, ele brinca. Ou ela fala, ele fala. Ok? Então, isso, os verbos no presente somente é dessa forma, tá? Tem algumas exceções, como no português também, toda regra tem a sua exceção. Então, às vezes, a gente não vai acrescentar só um S, a gente vai acrescentar um ES ou um IES. Mas vamos ver essas exceções mais pra frente, tá? Vamos trabalhar com os verbos regulares, que não tem que acrescentar, que tem que acrescentar somente o S, ok? Então, recapitulando. Se eu quiser começar uma frase com esses pronomes e utilizando o verbo precisar, o verbo to need, vai ficar da seguinte forma: I need, you need, he needs, she needs, it needs, we need, you need, they need. Ok? Eu preciso, você precisa, ele precisa, ela precisa, ele ou ela precisa, nós precisamos, vocês precisam, eles precisam, ok? Com o verbo to play vai ser a mesma coisa e o verbo to speak, mesma coisa, e vários outros verbos vai ser a mesma coisa, mas a gente está focando nesses três aqui hoje, tá bom? Muito bem, então agora vamos ver a terceira parte da frase, né? Como a gente falou, sujeito, verbo e o complemento. Você pode completar as frases com basicamente o que você quiser. Por exemplo, se eu quiser falar que eu falo inglês, eu vou falar I speak English. Se eu quiser falar que eu falo português, I speak Portuguese. Se eu quiser falar que ela fala inglês, she speaks English, ok? O que poderia também ser um complemento para o verbo to play? Poderia ser I play soccer. She plays soccer. Poderia ser um esporte, né? Depois de play, ou poderia ser algum jogo. Daí você vai poder procurar o vocabulário que você quer utilizar nesse complemento. Se quiser colocar algum esporte, você procura na internet como que fala tal esporte e usa como complemento, ok? O verbo to need, o que você pode colocar como complemento? Posso dizer I need butter. Eu preciso de manteiga. I need a car. Eu preciso de um carro. Então, você vai pesquisar aí o complemento que você quiser e coloca depois do verbo, ok? Lembrando que o verbo to need, você pode colocar até um complemento que seja outro verbo, não é mesmo? Porque você pode falar, eu preciso comer. Então, esse complemento já não vai ser mais um substantivo, como um esporte, por exemplo, que é um substantivo. Vai ser outro verbo, e tudo bem, tá? Lembre-se que você vai colocar esse verbo no infinitivo, ou seja, ele vai ter que ter o to. I need to play, por exemplo. Eu preciso brincar, eu preciso jogar, ok? Então, agora já dá para vocês fazerem bastante frases aí, usem a criatividade para formar bastante frases na afirmativa e vamos botar em prática agora aquelas técnicas do primeiro vídeo. Vão fazer a sua parte aí, já treinaram bastante o listening, já treinaram o reading. Agora em casa vocês vão escrever todos esses pronomes, os verbos, treinar bastante, façam bastante frases, complementos diversos e treinem o speaking também em casa, ok? Eu vou preparar mais um vídeo dessa nossa sequência aí de... Para quem está começando, dar um start no inglês, vai ser o último vídeo dessa sequência. Para a gente fazer tipo um quiz, para ver se vocês estudaram direitinho, se está tudo certo, para a gente fazer uma revisão, ok?
Então, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E see you soon!